Galera, o Wellington se olha aí na voz. Vamos para mais um fechamento de mercado, né? O dia de hoje bem tranquilo, porém com certeza muitas pessoas tiveram stop hoje, né? Isso é fato. Dias direcionais assim, geralmente as pessoas ficam tentando achar fundo, né? O topo, quando é bem direcional, né? Então, no dia de hoje com certeza as pessoas tentam acertar fundo aí, né? Tentar pegar o movimento inverso, mas acaba sendo estopado porque força vendedora aqui nesse caso de hoje, né? Estava muito predominante. Então, vamos lá, vamos aqui para o que interessa, né? Que é a análise. Deixa eu fechar aqui. Então, galera, o mercado hoje, né, ele abriu bem aqui no fundo que ele tinha deixado no dia 2, né? Foi na sexta-feira, se não me engano. Não lembro se foi sexta-feira ou foi feriado, acho que não, né? Então, sexta-feira, tá? No fechamento aí da sexta-feira, né? No dia 2 ali. Então, a abertura foi ali hoje, no dia de hoje, né? Com a sua média de 200 ali no preço, né? Média de 50 também. E deu aquela porrada para cima, tá? Deu aquela porrada para cima, porém ainda não dava para fazer nada, né? O primeiro candle do dia, ela estava entre as suas médias, né? Então aqui é uma zona de perigo, tá? Que é uma zona de armadilha clássica, tá? Dentro aí das suas médias, né? Então aqui a gente não consegue fazer nada, tá? Quando ele sai das suas médias, né? Que foi nesse caso aqui desse candle, saiu até com um candle de força, né? Vamos só conferir o volume. Ó, candle de força com volume bem alto, tá? O volume aqui é um pico de um volume bem alto, né? Então eu poderia sim, né? Ele poderia, geralmente quando o candle ele vem com volume, né? Um candle grande, com volume também acima da média e saindo das suas médias, geralmente ele faz a direção, tá? Então o que a gente poderia esperar aqui? Como ele veio de dentro das suas médias, o que a gente poderia esperar para que ele fizesse um pullback alinhado com as suas médias, né? Para seguir o movimento de alta, né? Lembrando que aqui tinha o topo do último pregão, tá? Que tinha o topo da sexta, e também, né, a gente conseguiu estar traçando aqui uma LTB, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, uma LTB juntando o topo lá do dia 29 com o topo ali de sexta-feira, tá? Então ele teria que estar rompendo esse topo também, né? Essa LTB, essa LTA, essa LTB nesse caso, juntamente ali com o topo do último pregão, né? Isso não aconteceu. Quando ele veio testar suas médias, ele acabou falhando e perdendo suas médias e de novo entrando ali para aquele range ruim ali, né? Dentro, né, das suas médias ali. Então, o que a gente teria que esperar? Que ele perdesse as suas médias, viesse fazer o pullback para perder fundo, tá? Para perder esse fundo aí que ele estava deixando, tá? Então, o que a gente esperou? Justamente isso, tá? Deixa eu só botar esse aqui pro lado. Só foi para marcar a entrada, tá? E aqui foi para marcar da onde que eu estava esperando os alvos, certo? Então, nesse caso aqui, quando ele faz esse primeiro pullback, né, e vem perder a sua média, ele não consegue perder a sua média de 200, tá? E se botarmos aqui nos 60 minutos, vai conseguir ver que aqui, nesse caso, ele estava batendo na média de 20 dos 60, né? Ele estava batendo na média de 20 dos 60 e poderia emperrar um pouco o preço aí, tá? Poderia até marcar esse fundo, tá? Então o preço poderia até marcar esse fundo e ficar aqui num range, né, bem lateral. Então, quando ele falhou aqui, né, a gente não conseguiria vender por violação, justamente por conta da média dos 60. Tá? Os 60 ele estava batendo na sua média e não estava autorizando compra. Né? Bem aqui, a gente consegue estar olhando o gráfico de 60. Então, não estava, no caso venda, ele não estava autorizando a venda aqui, né, por violação. Tá? Até porque as suas médias ainda não estavam inclinadas o suficiente. Né? Ele estava batendo na sua média de 60. Tá? Então, o que a gente poderia esperar? Um movimento ainda vendedor, ou que ele fosse para cima das suas médias, né, para estar fazendo aí, pivotando, tá, para romper esse topo aí que tinha até então, tá? Mas não foi isso que aconteceu, ele permaneceu embaixo das suas médias, né, respeitou o pullback novamente, tá, e veio perder fundo. Nesse caso aqui, se a gente estivesse só olhando os 5 minutos, a gente não conseguiria entrar, tá? Não conseguiria entrar, pelo menos eu não conseguiria entrar nesse candle aqui, né, no rompimento aí. Justamente por o stop ficar extremamente caro, porque o stop técnico era aqui em cima, né? Até que entrou aqui por violação, o stop técnico era aqui em cima e foi estopado, tá? Então quando o candle ele vem, quando o preço vem de novo fazer o pullback, entrar aqui por violação, né? Ou aqui por violação, seria errado, tá? Eu não entraria. Né? Se eu não tivesse filtrado ali pelos 2 minutos e conseguido entrar numa posição melhor, eu não teria entrado aqui pelos 5 minutos. Eu esperaria o pullback, ele fez até o pullback aqui na sua LTB para voltar a cair, tá? Porém, nos 2 minutos, eu vou botar aqui mesmo nos 2 minutos, que consegue ver melhor. Ó, nos 2 minutos, ele deixou esse pullback alinhado com as suas médias, tá? E ele ainda tinha ali a sua média de 200 para emperrar o preço, né? Porém, a sua média de 200 ela estava perto ali já da sua mínima ali, né? Que ele estava deixando. Então, a minha entrada foi na perda da mínima desse candle aqui,
tá? Na perda mínima desse candle aqui, justamente por ele frustrar, tá? Frustrar ganhar as suas médias, né? Quando ele frustrou, fez um candle que não conseguiu ultrapassar, né, o seu topo ali, perdeu a mínima, a gente consegue estar vendendo. E até onde seria meu alvo? Bom, meu alvo aqui seria, se ele rompesse, eu teria alvos a projetar, tá? Mas até onde eu poderia levar esse trade? Ó, se aqui é o meu topo, né, eu teria que deixar meu stop aqui, seria meu stop técnico, né? Meu stop técnico seria aqui. Então, entrada por violação, aqui a gente não precisa de confirmação, né, com stop ali em cima. O que a gente poderia fazer, levar, né, até a parcial, era o fundo, tá? Foi onde eu consegui estar fazendo a parcial, né? Que se vocês repararem aqui, ó, meu stop era de 190 pontos, ó, na perda da mínima, tipo abaixo, ó, 190 pontos de stop até o fundo, né? Daria aí 190 pontos também, tá? 200 pontos aí que eu consegui fazer a parcial. Então, quando ele me deu 200 pontos, eu consegui fazer a parcial e segurar o trade, né? Então, nisso que eu consegui segurar esse trade, ele perdendo fundo, eu conseguiria projetar alvos, tá? Quando ele perdeu o fundo novamente, né? Deixa eu botar aqui agora nos 5 minutos. Os 2 minutos só foi para fazer o filtro mesmo, porque, como vocês repararam, pelos 5 minutos eu não conseguiria entrar, tá? Porque foi de uma vez só. Então, pelos 2 minutos a gente consegue, às vezes, estar antecipando uma entrada e filtrando uma entrada, tá? Então, aqui foi a entrada, né? E é onde eu conseguiria estar projetando aí meus alvos. Olha, conseguiria estar projetando meus alvos desse pivô que ele fez, né? Então, dessa figura aqui que ele fez, ó. Deixa eu só botar aqui. Aqui seria, aqui seria a cabeça do pivô, o primeiro alvo seria aqui. Então eu vou estar utilizando aqui como a cabeça do pivô, né? E aqui como ali o fundo do pivô, né? Eu vou estar acreditando nesse movimento aqui, tá? Então ele já está perdendo, né? Aqui ele veio no seu primeiro alvo, tá? Deixa eu botar aqui de outra coisa. Foi outra coisa que eu fiz. Essa aqui que eu quero trocar. Pronto. Então, aqui seria meu primeiro alvo, né? Aqui seria meu segundo alvo, tá? E aqui foi o meu terceiro alvo, né? Então, eu consegui estar saindo um pouco abaixo aí do terceiro alvo, tá? Quando ele deu esse pico aqui, eu já puxei meu stop, né, de lá de cima e já botei aqui mais ou menos, né? Porque geralmente quando a gente tem um candle muito grande desse jeito, a gente tem que proteger o trade, tá? Então, quando ele fez outro candle grande desse jeito, né, com bastante volume, já rompendo o terceiro alvo, eu falei, ou ele vai buscar mais abaixo, né, vai cair mais, ou essa barra aqui foi uma barra de exaustão, né? Então, já protegi o meu trade, me tirou nesse candle aqui, né? Saí aí com um pouco mais. Se eu não me engano, deu 900 e alguma coisinha, 1000 pontos, tá? Não cheguei a pegar 1000 pontos, cheguei a pegar aqui 900 e alguma coisa mesmo, tá? Então esse foi o trade de hoje, né? Depois que ele rompeu, eu já não consigo projetar mais alvos porque eu só trabalho até com o terceiro alvo, tá? Posso estar projetando outros alvos também, porém eu gosto de só estar trabalhando com esses 3 alvos mesmo, né? Então, após ele perder esses alvos aí, só fiquei olhando, tá? E vendo o que poderia estar aí acontecendo, né? Durante o dia, tá? Essa daqui é uma LTA que eu tracei, tá? Do fundo lá do dia 22, do fundo do dia 30, né? Aqui ele não conseguiu romper também, tá? Se vocês repararem aqui, ó, não conseguiu romper. E quando ele conseguiu romper, ele fez até o pullback lá, tá? Aqui a gente conseguiria estar tentando, caso a gente não conseguisse estar entrando aqui por cima, porque aqui no meu operacional aqui seria inviável entrar, tá? Com esse rompimento aqui, ou eu esperaria um gift, ou eu esperaria o que ele fez aqui um pullback mesmo, tá? Para estar podendo entrar aí. Mas como eu consegui estar entrando lá em cima, eu já fico mais tranquilo, tá? E agora, né, ele começou a fazer um aspecto de flâmula aqui, né? Esse padrão aqui eu enxergo como um padrão mais exaustivo, tá? Que ele cai, mas não cai muito, né? A queda mesmo acentuada que a gente como possa entender aqui, né? Como uma acumulação aqui foi mesmo, né? A queda. E aqui ele já fica mais lateral aí segurando o preço, tá? Dentro das suas médias. Pode ver que as médias já começaram a querer ficar flat, né? Então, média flat, preço lateral. E aqui ele continua a sua queda, porém de forma bem exaustiva, tá? É isso que a gente consegue estar enxergando aí. Dólar também estava subindo, né? A gente já consegue ter um parâmetro aí. Dólar hoje foi bem técnico também, tá? Eu não opero dólar, somente índice, mas eu acompanho o dólar, acompanho o SP, né? Acompanho o Dow Jones, né? Eu acompanho para ter uma base aí de contar a movimentação, tá? Dos mercados. Então é muito bom a gente ter essa correlação, uma correlação muito boa, tá? Dólar, Dow Jones, o SP, próprio SP, tá? Então é isso aí, galera. Hoje a análise foi essa, né? Bem simples aí, bem
bem de forma aí, somente para deixar registrado o dia de hoje, que o intuito não é estar passando ensinamento, sim uma análise, né, de forma aí bem básica, né, só para estar deixando registrado o dia de hoje mesmo. Então, é isso. Show? Até mais. Amanhã tem mais mercado. Essa semana é uma semana bem complicada. Eu achei que o mercado hoje ia dar um pouquinho mais de trabalho. Foi bem tranquilo, né? Bem direcional. No meu ponto de vista, ele deu trade onde tinha que dar. Né? Se você ficou tentando fazer trade antes, você pode até ter saído aí com gain, tá? Mas no meu operacional aqui, já por hora aqui, nessa hora aqui, antes de eu propriamente estar fazendo a entrada, eu acabei não vendo trade nenhum, tá? Obviamente, durante a queda aqui, ele deixou aqui, né? Ele deixou aqui um padrão, né? Que quem não conseguisse entrar aqui, ou propriamente na violação, porque seria inviável entrar nessa violação aí por conta do stop muito caro que seria, né? O stop, entrando aqui por violação, o stop era lá em cima. É mais de 300 pontos com certeza. Aí 400 pontos de stop. Você praticamente ia estar vendendo por violação aqui um fundo, que você não sabe se realmente seria rompido. Aqui eu entrei, pelo respaldo dele poderia até tocar lá no fundo e voltar, mas eu já estaria com parcial. Se ele volta, ele não ia me estopar, né? Eu ia estar saindo no 0 a 0. Então, às vezes eu gosto de antecipar o movimento justamente por isso, tá bom? Então, e quando ele vai, como ele foi aqui, né, a favor da minha entrada, aí, né, você vai surfar um movimento longo, tá? E se ele desse stop aqui, se ele ficasse aqui um dia mais lateral, ele acaba me tirando no 0 a 0, tá? E caso ele não chegasse aqui no fundo, né, e fosse lá me stopar, faz parte, né, tudo dentro do gerenciamento do operacional, né? 200 pontos aí, 190 pontos, 180 pontos, não mata ninguém, obviamente, tá? Então, de mais a mais isso aí mesmo, galera. Para amanhã, a gente vai estar analisando aí, essa semana é uma semaninha chata, bastante balanço, bastante coisas aí, mas creio eu que se for como hoje, né, não vai dar tanto trabalho não. Então, galera, não esqueça de curtir e compartilhar. Comenta aí como é que foi o seu dia, o seu operacional do dia de hoje. Ajuda muito aí. A gente está crescendo. Valeu? Tamo junto. Fui.